Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu terminei a terceira temporada de 3%, né? Que é uma série nacional produzida pela Netflix. E é uma série que eu gosto, porque porque a história, né, dessa realidade distópica e eu acho que ela é bem verossímil, né? E muitas vezes já está acontecendo na nossa realidade, principalmente na questão ambiental, a poluição, a ganância humana e tal, está prejudicando o meio ambiente e, e o que acontece na história se aproxima muito da realidade, da nossa realidade. Esse é um ponto que eu acho interessante na série. E o outro ponto também é que é uma série de ação, né, de aventura, mas tem uma preocupação muito com o desenvolvimento dos personagens, sabe? Os personagens, eles não são estanques, eles são meio fluidos, né? Até os personagens que se aproximam um pouco, né, do bem, eles possuem um lado obscuro. E até os vilões, eles têm os seus lados também, de fragilidade e tal. E na segunda temporada e na terceira, né, eles ainda fizeram mais esse trabalho de aprofundar a história dos personagens, as características dos personagens. E é uma coisa que eu acho muito bacana, porque eu realmente, assim, eu gosto dessa coisa de mostrar, né, personagens mais parecidos, né, com a gente na vida real, assim, complexos, que não tem aquela dicotomia assim, bem e o mal, a boazinha, o bonzinho, o malzinho e a má. Não tem isso, né? Os personagens, como eu já falei, eles são fluidos. E a história, com isso, a história fica mais rica, né? O que eu achei bacana. Fora o trabalho dos dos atores e também da produção da série, cada vez mais está tendo uma evolução, entendeu? De tecnologia, para justamente mostrar né, esse lado futurista da série. Né? Então, realmente é bem bacana, até para a nossa produção geral, né, de cultura brasileira, que a gente, né, os nossos artistas, eles podem fazer qualquer tipo de coisa, não só drama, não só filme de cunho social, eles podem, os nossos produtores, né, os nossos cineastas, nossos roteiristas, eles podem fazer qualquer tipo de história, entendeu? É só dar chance que a gente não, os nossos produtores, cineastas brasileiros, enfim, eles entregam um produto muito legal, muito bacana. Agora, realmente, essa série 3%, ela tem uma coisa social muito forte, né? E justamente o que eu acho bacana, que fala muito sobre o ego humano, como o ser humano, ele acha, ele procura ficar no centro de tudo, e, e, e ele quer ser melhor que todo mundo, né? Então fica aquele ego, disputa de egos, né? E em vez de ver o todo, não, quer ver a sua hegemonia, o seu poder. Então o tempo todo é isso.
né? O que a gente vê na história, na história da humanidade é isso, né? Grupos sempre disputando poder, né? E com isso provocando guerras, destruições, enfim. E o 3% mostra muito bem isso, né? Até que ponto as pessoas elas fazem, né, para satisfazer o seu ego, a sua ideologia, o seu ponto de vista, em detrimento dos outros. E que isso e aí, como tem outras pessoas que de repente elas querem, não, isso não é bem assim, a gente tem que igualizar a coisa, né? Não pode só ter um poder, né? Não é só o mar alto que tem que ter tudo e o continente nada. A gente tem que ter um equilíbrio aí, né? Então a Michelle, uma das protagonistas, né, faz a concha para ser um contraponto lá do Mar Alto, né? E aí acontece um problema, uma tempestade de areia, e aí ela vai ter que fazer como se diz, um teste, né? Um teste para ver quem fica na concha para justamente melhorar a concha, porque não tem comida para todo mundo. Então, de uma certa maneira, ela critica tanto o Mar Alto por causa da seleção, por causa do processo, que ela faz a mesma coisa, porque ela não tem um outro modelo. Então, ela reproduz esse modelo de desigualdade, né, para ver se salva a concha. E isso é muito legal, né? Porque às vezes isso acontece muito. Às vezes a gente critica tanto uma coisa, não, isso está errado, isso não pode ser. E aí, só como a gente não tem outras alternativas, outros modelos, a gente acaba reproduzindo o que a gente critica, né? Porque a gente não tem um outro modelo, né? E aí fica nesse embate, nessas questões, e aí tem os prós e os contras, né? E aí eles tentam resolver a situação melhor possível, né? Melhor possível. E tem um Mar Alto ali que não quer perder a sua hegemonia, quer controlar a concha, né? Então, e é muito interessante, né? Porque vai mostrando, tem as pessoas que são contra o Mar Alto e tem as pessoas que gostam do Mar Alto, que são excluídas e gostam do Mar Alto, entendeu? É aquela pessoa que gosta e reivindica de ser explorada. Não, eu quero ser explorado pelo Mar Alto, né? Porque acho o Mar Alto maravilhoso, é o topo da montanha e só tem esse tipo de modelo a ser seguido e eu não vou sair disso, né? Por que eu não vou querer o Mar Alto? Não, o Mar Alto é tudo, é tudo. E aí tem essas pessoas que são excluídas e que detonam, que querem destruir a concha, que são contra a concha, porque é um outro tipo de modelo, né? São os oprimidos que querem continuar a serem oprimidos porque só conhecem uma forma, que é ser oprimido pelo Mar Alto e desejar morar no Mar Alto, né? E aí tem a outra alternativa, a causa que é contra o Mar Alto, contra a desigualdade e a concha, né? Então, a história toda da terceira temporada vai visitando, né? Vai envolvendo essas questões todas. E outra coisa que às vezes eu fico pensando assim,
cara, que esse 3%, né, que é o processo, aquele processo, sabe, desumano, que bota umas pessoas contra as outras e tal. Eu fico pensando assim, que é bem verossímil com a realidade também, né? Porque você vê, às vezes, no jornal processos de emprego, principalmente hoje em dia, que o desemprego está muito grande, aquelas filas imensas, né, de pessoas e que, de uma certa maneira, topam tudo, né, para ter alguma coisa, para ter um salário para comprar comida, né? E enquanto isso tem uma minoria de pessoas que controlam o país e que querem tirar cada vez mais da gente, né? Então, assim, é uma coisa meio bizarra, né? E como a ficção e a realidade elas vão se juntando, né? Porque, na verdade, a ficção ela pega muitos elementos da realidade, infelizmente. E às vezes a realidade é até pior, né? Enfim, então é isso. E aí eu fiquei pensando, pô, aí me dá um pouco de frustração, porque realmente, se fosse eu a participar daqueles processos lá do seletivo para ser o 3%, eu ia passar, eu acho que eu não ia nem passar nem na primeira fase, nem na fase de entrevista, porque cara, aquelas coisas lógicas, de raciocínio lógico, gente, eu não sei nada disso. Eu sou ilógico. Sabe, esse negócio de montar, de quebra-cabeça, isso é terrível. Então, assim, se eu fosse entrar para esse processo, caraca, eu ia me ferrar, porque eu sou muito burrinho, né? E aí é isso. Aí eu fiquei um pouco... quando eu vejo essa série, eu fico um pouco depressivo por causa disso. Então é isso, gente. Só foi umas impressões minhas, tá? O vídeo tá longo. Eu não editei como sempre, então deve estar um saco. Mas eu vou fazer assim mesmo e boa noite, né, para quem tá assistindo. Bom dia para quem tá assistindo de manhã, né? Boa noite para quem tá assistindo de noite. Bom dia, né, de manhã e boa tarde para quem tá assistindo, né, à tarde, né? Coisa óbvia. Então, tchau, gente.